vamos chamar o nosso convidado, que é o Marcelo Freixo, presidente do Instituto Brasileiro de Turismo, foi amigo, também aliado de Marielle Franco. Oi, Marcelo Freixo, boa noite para você. Obrigado por participar aqui do ICL, segunda edição. Boa noite, Roberta. Boa noite, Chico, meu amigo. Saudade de você, César. Prazer estar com vocês. Boa noite, Marcelo. Marcelo, você está à frente da Embratur, mas nosso assunto hoje, claro que não é turismo, né? Vamos falar sobre o assassinato, né, da sua amiga e aliada Marielle Franco. Freixo, qual a sua avaliação, né, da evolução do caso Marielle Franco com a delação premiada de Elcio Queiroz? Não, primeiro, assim, o dia de hoje é um dia muito importante, é um dia muito decisivo dessa investigação, que é algo muito angustiante para todos nós, né? Para quem era amigo, próximo, né, da família da Marielle, muito mais, mas eu acho que é uma angústia nacional, uma angústia do Brasil inteiro. Eu acho que o que está acontecendo hoje com o Brasil está mostrando que muita coisa mudou, né? O Brasil está dizendo que quer essa resposta, que não aceita, um caso como esse, ficar sem resposta. E são 5 anos, é uma angústia brutal, é uma angústia muito violenta. Você ter uma mulher negra eleita sendo brutalmente, covardemente assassinada e não saber quem matou, por que matou, né? Isso tem um efeito muito, muito devastador sobre a vida, né, de um país. Mas o dia de hoje é um dia significativo. A gente chega a uma primeira, assim, a importância da delação do... Aliás, Chico, me permita, assim, o senador Sérgio Moro foi às redes sociais dizer... Enfim, tem gente que perde muita oportunidade de ficar calado, né? Mas o senador Sérgio foi às redes falar sobre a delação premiada. Eu quero lembrar ao senador que quando ele era ministro, né, antes de ele ser demitido pelo Bolsonaro, houve o pacote anticrime. Eu fui membro do pacote anticrime, né? E nós mudamos a natureza da delação premiada do pacote que ele apresentou. Nós mudamos e, a partir do pacote anticrime, que nós derrotamos o Sérgio Moro, a delação premiada passou a ser meio de prova e não prova. A delação premiada não pode ser prova. Eu não posso dizer que sei alguma coisa e alguém ser condenado por isso, é óbvio. Né? Agora, eu posso dizer que sei alguma coisa, isso ser investigado, se produzir prova e a delação ser um meio de prova. E foi exatamente isso que aconteceu. A delação do Elcio Queiroz, extremamente importante, feito com muita competência pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, geraram as provas contra o Suel, o Maxwell, o bombeiro preso hoje, e chegaram à definição da autoria. Todas as argumentações, todos os álibis utilizados pelo Rony Lessa caíram no dia de hoje diante da investigação da produção de provas a partir da delação do Elcio Queiroz. Então, é um dia extremamente importante para a investigação do caso Marielle Anderson. E eu não tenho dúvida, este passo da definição da autoria, do procedimento, que, aliás, eu vou te dizer, viu, Roberto, assim, é muito duro a gente ouvir a narrativa do como foi aquele dia, de como programaram, porque a gente não está falando de um dia qualquer, né? A gente está falando de um dia que uma pessoa que nós amamos muito, a gente perdeu ali. Então, é muito duro remontar esse dia, né? Voltar a esse dia dessa maneira. Mas essa investigação constrói o dia a dia perfeito do que foi essa execução e não deixa nenhuma dúvida sobre a autoria. Agora é chegar nos mandantes, porque também fica claro de que tem mandantes e que esses mandantes serão descobertos. Deputado, prazer falar com o senhor. Obrigado, Freixo. A gente sabe que é um tema extremamente doloroso para ti, o quanto a Marielle te era uma irmã, uma amiga extremamente cara. Então, te agradeço por conversar com a gente sobre isso. Eu já fiz uma reflexão no programa de hoje e eu gostaria de ouvir do senhor, que é o seguinte. A gente sabe agora, portanto, Flávio Dino diz que a mecânica de como é que a coisa aconteceu está esclarecida. A gente parte para essa questão da autoria, quem de fato mandou matar. E a Rô Garcia fez uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, que foi pouco explorada, que é por que mataram a Marielle? E é essa reflexão que eu gostaria de te ouvir. Existe uma análise no nível sociológico, que eu já fiz aqui no programa, e eu gostaria de ouvir do deputado o que o senhor acha, por que mandaram matar a Marielle Franco?
Olha, César, isso é uma pergunta que eu me faço há 5 anos, todos os dias. Porque nos pegou de surpresa. A Marielle era uma figura com muita vida, com muita representatividade, com muita alegria. A maior marca da Marielle era o seu sorriso, né? Então, assim, eu falei com a Marielle, ela morre numa quarta-feira, eu falei com ela na terça, e nós combinamos uma série de coisas no final de semana. Então, ela não tinha a menor ideia, né, de que alguma coisa pudesse acontecer com ela, nem ninguém, né? Então, assim, não foi algo que a gente esperava ou algo que viesse de ameaça, não foi. Agora, é quem fez. Eu só vou saber a causa quando eu souber quem é o mandante. Aí eu vou poder calcular o que significa essa ordem, de quem veio, né? Eu não tenho a menor dúvida de que é uma ordem política, eu não tenho a menor dúvida de que isso é uma ação política, de razão política, não há nenhuma outra possibilidade, né? E o mais importante, assim, nesse sentido, independente de qual grupo político, de qual motivação teve, a Marielle é escolhida, a Marielle é assassinada covardemente por quem ela era, pelo que ela representava. Isso eu não tenho a menor dúvida. A Mari é escolhida pelo que ela representava e era muito forte o que ela representava, né? E, aliás, a repercussão do que aconteceu com ela no mundo inteiro dá a certeza do que eu estou dizendo. Então, assim, eu realmente não sei e nem me cabe qualquer tipo de especulação, mas foi uma razão política, seja ela qual for, foi uma razão política de quem é sido, mas ela é escolhida dentro dessa razão política por quem ela era, pelo que ela representava, que era algo muito grande. Deputado Freixo, antes de qualquer coisa, me desculpe que eu vou fazer uma pergunta que eu não sei se o senhor pode responder. A quem Marielle incomodava? A quem Marielle perturbava com o seu mandato? Olha, Chico, a Marielle, primeiro que a militância da Marielle não começa no mandato dela. A Mari era uma militante de muito tempo, né? Que vinha dos pré-vestibulares populares, a gente trabalhou junto durante 10 anos, ela coordenou a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu presidi com uma eficiência enorme, ela deu vida àquela comissão. Então, assim, eu acho que o Brasil caminhou para um lugar, em 2018, que foi um dos piores momentos da nossa história, né? E que durou 4 anos, onde as questões raciais, as questões de gênero, tudo passou de um nível de incômodo que conviveu com a violência, né? Eu acho que incômodo nós sempre tivemos na política. Agora, incômodo gerar e dialogar com a violência, não é sempre que isso acontece, não é sempre que isso está legitimado. A gente viveu muito isso nos últimos anos, né? O incômodo poder determinar a violência, seja ela verbal, de ameaça ou física. Então, graças a Deus, isso está mudando. O resultado da eleição mudou o Brasil para outra direção. E, aliás, a gente chega ao dia de hoje nessa investigação porque as coisas mudaram nesse sentido. Eu acho que a Marielle incomodou muita gente. Agora, eu não faço essa especulação no sentido de sugerir algum tipo de autoria, algum tipo de mandante, porque não me cabe fazer isso. Cabe à polícia, agora federal, graças a Deus, chegar a esse mandante junto com o Ministério Público. Eu não tenho dúvida que eles vão chegar. E aí a gente vai precisar entender o que era esse Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro, o que aconteceu, por quê, quem são esses mandantes, motivados pelo quê, para que isso saia de uma ideia de normalidade, porque não tem cabimento. Bom, que cada um faça essa pergunta, né? Marielle incomodava quem? A quem defende direitos humanos? Marielle incomodava quem? A milícias? Marielle incomodava quem? A quem defende milícias e assassinatos e que está na política? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E hoje, na coletiva de imprensa, o ministro Flávio Dino falou novamente sobre a forte suspeita de envolvimento das milícias cariocas no assassinato de Marielle. Vamos ouvir esse trecho. Os fatos até agora revelados e as novas provas colhidas indicam isto, indicam uma forte vinculação desses homicídios, especialmente da vereadora Marielle, com a atuação das milícias e do crime organizado no Rio de Janeiro. Então, isso é indiscutível. Até onde vai isso? É claro que as novas etapas vão revelar. Então, Rony, Elcio, Maxwell participam de um conjunto. Esse conjunto está relacionado a essas organizações criminosas e milicianas que atuam no Rio de Janeiro, infelizmente.
Deputado, o senhor denuncia, né, as milícias do Rio de Janeiro há anos, inclusive já sofreu ameaças, né, por causa disso. Queria perguntar para o senhor, por que Marielle seria um alvo das milícias? Por que esse obrigatório silenciamento que ela sofreu, hein? Roberta, primeiro a gente precisa entender o que a gente está chamando de milícia, né? A milícia é uma metástase. A milícia está em tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro. Muito mais lugares que você pode imaginar, né? Então, a gente não está falando de um grupo que é miliciano. Você está falando de um domínio de território, está falando da subordinação de mais da metade da população do Rio de Janeiro, está falando de uma economia hoje, onde a economia do Rio é uma economia que funciona e passa pelas mãos da milícia em boa parte dos municípios. Então, a gente está falando de algo que é muito complexo, né? Eu presidi a CPI que investigou as milícias em 2008. A gente está em 2023. O relatório da CPI das milícias, lamentavelmente, é um relatório atualizado. Na época, todos os líderes de milícia foram presos. Mas nós indicamos o que deveria ser feito a partir dali, que era a investigação e retomada de território com o fim do poder econômico e político das milícias. Isso não foi feito. Não foi feito porque interessava muita gente do Rio de Janeiro que isso não fosse feito. Porque a milícia é uma fonte de lucro muito forte, uma fonte de poder econômico e eleitoral muito grande. Então, quando a gente está falando que tem milícia envolvida, a gente está falando de algo... É muito difícil qualquer crime de repercussão no Rio de Janeiro, de alguma maneira, a milícia não estar envolvida. Porque ela está envolvida com tudo que está relacionado a poder e crime no Rio. Então, é muito complexa essa situação. Agora, tem mandante. A mandante não é um ser coletivo. Né? O mandante não é uma instituição. O mandante tem CPF. A gente precisa saber qual é o CPF do mandante. Complementando aqui, o senhor acredita no envolvimento de políticos nesse caso? Eu não tenho dúvida que a morte da Marielle é uma morte política. Zero dúvidas. A morte da Marielle é uma morte política. Não há outra possibilidade. César. Freixo, e nesses 5 anos, eu acho que esse tema é importante, sobretudo pelo que você... primeiro, 2 coisas, eu acho que é importante com base na tua fala. Eu gostaria que você explicasse brevemente, eu sei que é um debate surrado e você já fez essa explanação comigo mesmo, a gente já teve essa conversa diversas outras vezes, mas eu gostaria que você explicasse para a nossa audiência, talvez essas pessoas não estejam familiarizadas com o debate, a diferença entre o tráfico e a milícia, e essas ramificações que você coloca, sobretudo da milícia, com o poder público, com o poder político, e como é que você sente que o cenário do Rio de Janeiro evoluiu nesses últimos 5 anos? Você já falou desde 2008, por exemplo, quando você presidiu essa ação, mas desde que a Marielle foi assassinada, como é que você sente que isso evoluiu de 5 anos para cá? Houve alguma mudança substancial nesse sentido? A coisa piorou, melhorou? Qual que é a tua avaliação no que diz respeito à atuação das milícias no Rio de Janeiro nesse sentido? Vamos lá. Primeiro, o tráfico é mais conhecido, né, do senso comum. É um grupo criminoso, perigosíssimo, violento, tem que ser enfrentado tanto quanto qualquer outro grupo criminoso. Né, domina uma parte dos territórios, reduziu muito seu poder de território no Rio de Janeiro pelo avanço das milícias. Quando a gente investigou em 2008 as milícias, havia uma separação de modos operantes de práticas econômicas que diferenciavam bastante. Né? Na milícia não tinha tráfico, mas tinha domínio de atividades econômicas como gás, internet, transporte alternativo, né? Entre outros. E nas áreas de tráfico era o tráfico. Hoje isso se misturou completamente, já respondendo a segunda parte da sua pergunta. Hoje o tráfico atua como tráfico, mas atua também no domínio de internet, de gás, de transporte alternativo, ou seja, o tráfico adotou as práticas econômicas da milícia e a milícia hoje adotou o tráfico. Tem tráfico também nas áreas de milícia, já tem acordo entre determinadas facções e os grupos milicianos. Então, na verdade, houve uma fusão de práticas econômicas entre esses 2 grupos, né, distintos. A milícia não é um único grupo, existem diversas milícias no Rio de Janeiro, com domínios, com conflitos e guerras. O tráfico também não é um único só, apesar de haver uma facção mais hegemônica, mas o que a gente tem de diferença substancial é a natureza. O tráfico nasce todo o grupo de traficantes nasce do cárcere, todas as facções do tráfico nascem do cárcere, e a milícia não nasce do cárcere. A milícia nasce das relações de poder, das relações entre política, polícia, crime, território. Então, é uma natureza diferente, portanto,
a milícia nasce muito mais com perfil de máfia do que o tráfico. Mas, repito, são grupos criminosos violentos que têm que ser enfrentados igualmente. Mas a milícia tem um perfil de organização criminosa política que o tráfico não tem. A milícia elege gente, o tráfico tem muita dificuldade para isso. No Rio de Janeiro, do qual eu estou falando. De lá para cá, eles fundiram muitas atividades econômicas e adotaram, e hoje eles possuem um poderio militar territorial no Rio de Janeiro, que é ameaçador da democracia completamente. E olha só, hoje, na entrevista coletiva, o ministro Flávio Dino também falou sobre o acordo de delação premiada e que também envolve outras pessoas. Vamos ver. E o Elcio, ao fazer a delação, confessa a sua própria participação, confessa ou aponta a participação do Rony e acrescenta a participação decisiva do Maxwell. Posso afirmar que o senhor Elcio continuará preso em regime fechado, inclusive onde se encontra. Então, há cláusulas de segurança desse acordo, porque, obviamente, é muito sensível, envolve outras pessoas, envolve pessoas que têm uma notória periculosidade, e por isso mesmo o Poder Judiciário, corretamente na nossa visão, revelou ou quebrou o sigilo de uma pequena parte da delação, mas a maior parte da delação permanecerá em sigilo até a conclusão dessas operações, exatamente pelo risco para todos os agentes públicos envolvidos na operação e para a eficácia do que todos nós desejamos. Fica bem claro aqui que iniciamos, então, uma nova fase, né, para descobrir quem mandou matar a Marielle e por quê. O senhor acredita, deputado, em uma nova delação para essa nova fase que começa hoje da operação? Olha, Roberta, pode haver, né? Assim, enfim, tem mais gente presa, mais gente investigada. Eu acho que é sempre uma possibilidade. Mas acho que os elementos que a Polícia Federal e o Ministério Público têm hoje, a partir da delação que já foi feita e a partir das provas produzidas, já tem condições, dentro de algum tempo, eu não vou aqui estipular o tempo, porque são eles que estão à frente da investigação que sabem, eu acho que eles já têm condições muito sólidas de chegar, já estão chegando a intermediários, já existem nomes, certamente, que ainda não foram divulgados nos meios de comunicação, mas que já estão sendo investigados, eu não tenho a menor dúvida disso, os indícios são fortes, e eles vão chegar muito rapidamente a esse mandante, eu não tenho nenhuma dúvida. E esse muito rapidamente não é necessariamente o tempo do nosso desejo, né? Nem da nossa angústia, mas é um tempo, levando em conta que o tempo que a gente já perdeu, eu acho que a gente em breve vai saber quem são os mandantes e qual a motivação. Deputado Marcelo Freixo, muito obrigado. É isso que a gente quer saber mesmo, né? Vamos aguardar o desenvolver dessas investigações. Eu entendo perfeitamente que o senhor não tenha desejado dizer a quem interessava esse crime, ou a quem que Marielle atacava, para não parecer precipitação em acusar A ou B. Mas que está claro para todo mundo nesse país que suspeitos há, a quem interessa o crime, isso está. Mas deixe que o ministro Flávio Dino, que a Polícia Federal chegue com provas. Com provas. Aqui, ó, é isso. Não é? E a gente terá esse caso resolvido, eu creio. Obrigado. O mundo quer saber, né? Precisamos dessas respostas. Deputado, muito obrigada. Uma ótima noite para o senhor. Obrigado, Roberto. Obrigado, César. Obrigado, Chico. Um abraço grande. Bom ver vocês. Um abraço, Freixo. Obrigado.